Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. No estádio em ebulição, a última rodada se transformou em um relato de resistência. O Mirassol abriu feridas, o Flamengo respondeu com coragem, e cada minuto pareceu empurrar o jogo para um novo abismo. A sensação era de prova de fogo para uma base em ascensão, convocada a sustentar um ataque vibrante sem desmoronar na retaguarda. Quando o apito final consagrou a igualdade, não restou dúvida de que o enredo ultrapassou os números e expôs caráter. Debaixo das través, Diogo Alves viveu um duelo íntimo com o tempo de reação. No primeiro golpe de Chico Kim, faltou obstinação. Depois, diante de Alisson, a inércia custou caro. Ainda assim, ao negar Carlos Eduardo em chute frontal, ele prolongou a esperança por alguns segundos preciosos, embora Christian tenha chegado com fome no rebote. O saldo revela um arqueiro em processo, capaz de grandes defesas, mas ainda em busca do instinto implacável nos lances capitais. Pela direita, Daniel Salles foi o metrônomo ofensivo e, paradoxalmente, o flanco vulnerável. Permitiu incursões que machucaram, como a de Felipe Jonathan, porém acelerou o ritmo do ataque com cruzamentos e condução agressiva, abrindo corredores onde parecia não haver espaço. A linha de fundo virou pista de decolagem. A recomposição, por vezes, não acompanhou a velocidade que ele mesmo impunha. Wanderson entrou após o intervalo para uma missão sem glamour, estabilizar. Cumpriu, sem brilho e sem tropeços, oferecendo passes simples, coberturas discretas e ocupação de corredor que preservou a estrutura. Em partidas caóticas, a ausência de erro também é uma virtude, ele compreendeu isso com sobriedade. No miolo defensivo, Iago encarou uma noite de contrastes. Em tomadas de decisão apressadas, largou Christian na jogada do terceiro golpe do Mirassol, mas sustentou duelos e antecipações com firmeza superior à de João Vitor. A leitura de bola aérea e a coragem no confronto direto revelam potencial, ainda que pontos cegos em rebotes precisem de correção imediata. João Vitor sentiu o peso do salto para o profissional. Um desvio de cabeça mal calibrado abriu brecha para finalização perigosa e denunciou ansiedade. Não faltou esforço, faltou o time. Em jogos de alta voltagem, a primeira impressão raramente é plena, o aprendizado, no entanto, é rápido quando se enfrenta adversidade sem rede de proteção. Improvisado pela esquerda, Johnny traduziu polivalência em entrega. Cortou trajetórias com precisão, ajudou na saída apoiada e, com visão periférica, serviu a assistência para o primeiro gol de Guilherme. Sua ocupação inteligente do corredor mitigou riscos e ofereceu alternativa de progressão onde a equipe mais precisava respirar. No centro das conexões, Everton Araújo foi verticalidade em estado puro. Em passes que rasgam linhas e desorganizam marcas, enxergou desmarques de Wallace Ian e de Douglas Telles com uma frieza que desarma até zagueiro experiente. Quando o jogo pediu aceleração, ele apertou. Quando exigiu pausa, ele mediu o tempo entre um toque e outro como um regente seguro de sua orquestra. Pablo Lúcio exerceu serenidade funcional. Ao escapar de dois marcadores e iniciar desde a origem a trama do segundo gol, mostrou leitura de espaço e coragem para dar o primeiro passe que muda a paisagem. Sofreu no desarme que precedeu a finalização de Christian, prova de que controle e ímpeto precisam, às vezes, de uma barreira adicional. A capacidade de pensar sob pressão, contudo, o manteve relevante. Lucas Vieira se notabilizou por um gesto de instinto defensivo nos acréscimos. No ricochete frenético, sua intervenção afastou o perigo e garantiu a partilha de pontos. Não é uma atuação de manchete, é de responsabilidade, e responsabilidade, em noites assim, vale ouro. Guilherme Gomes foi a faísca e o incêndio. Da bomba de média distância que explodiu no ângulo de Walter ao oportunismo na sobra do cabeceio de Wallace Ian, ele alternou potência, leitura e presença na área.
no lance de Douglas Telles, desviou com malícia o cruzamento de Daniel Salles, provando que sentir a jogada antes dela acontecer distingue quem decide. Quando o Flamengo precisou de um norte, sua bússola apontou para o gol. Joshua, discreto e eficiente, tratou a posse com rigor, poucos toques, precisão cirúrgica, zero alarde. Em partidas de alta oscilação, a simplicidade que não erra é um alicerce. Ele assumiu esse papel sem se deixar seduzir pelo ruído. Douglas Telles, em modo predador, atacou o rebote e inaugurou a contagem no maião. Mais adiante, entregou a assistência que coroou o segundo de Guilherme, alinhando oportunismo com altruísmo. Entre pressão e esticadas, ainda achou tempo para roubos de bola que reequilibraram transições, uma atuação que combina faro e entrega coletiva. João Camargo estreou com honestidade tática. Centroavante sem chances claras, ocupou os zagueiros, abriu espaços invisíveis e aprendeu na pele o ritmo de uma defesa calejada. Às vezes, a ausência de finalização diz menos sobre o atacante e mais sobre o desenho de chances que o cerca. O ala Cian se alimentou de velocidade e a devolveu em contra-ataques cortantes. Erros de decisão aconteceram, mas sua capacidade de alongar o campo e romper o primeiro bloco foi determinante para criar janelas que, com lapidação, se transformarão em golpes fatais. Jogadores assim deslocam o eixo da partida, mesmo quando o último toque não chega. Michael viveu uma noite em que o protagonismo não apareceu. Em um cenário propício para assumir a cena, faltou assertividade nas escolhas e peso nas ações. Isso não apaga talento, acende um alerta. Consistência precisa se tornar hábito, não exceção. Na área técnica, Bruno Pivetti organizou um conjunto jovem que mordeu alto, atacou com frequência e sofreu nas retaguardas descobertas. A proposta revelou o potencial do sub-20 para competir de igual para igual, ainda que os ajustes de cobertura e ocupação de segunda bola sejam o próximo degrau. O resultado final espelha a entrega e aponta uma trilha clara de evolução. A fotografia do jogo é de um Flamengo que alterna brilho criativo com turbulências defensivas, uma equipe em transição que já entende como criar perigo e precisa, com urgência, aprender a sofrer menos. Entre a explosão de Guilherme Gomes e a régua vertical de Everton Araújo, existe um projeto em construção que pede paciência e convicção. Em noites como esta, o futuro se anuncia nas entrelinhas. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo que viralizou nas redes sociais na manhã deste domingo deixou milhões de torcedores em estado de pura curiosidade. Nele, a FIFA aparece em pronunciamento oficial reconhecendo um erro considerado grotesco e anunciando a devolução de um título importante ao Flamengo. As imagens, transmitidas em tempo real, mostraram dirigentes da entidade máxima do futebol mundial admitindo a falha histórica e prometendo corrigir o equívoco que há anos gerava debates acalorados entre torcedores e especialistas. O suspense criado pela gravação foi suficiente para transformar o assunto em manchete global. A revelação da FIFA não apenas surpreendeu, mas também emocionou a torcida rubro-negra, que há décadas reivindicava o reconhecimento de conquistas que, segundo muitos, haviam sido injustamente ignoradas. O vídeo, com um tom solene e palavras cuidadosamente escolhidas, trouxe à tona uma sensação de reparação histórica, como se finalmente a verdade viesse à tona após anos de silêncio e controvérsia. O título devolvido ao Flamengo reacende memórias de uma época gloriosa, marcada por vitórias emblemáticas e jogadores que se tornaram ídolos eternos. A decisão da FIFA, portanto, não é apenas burocrática, ela carrega um peso simbólico que transcende o esporte e toca diretamente na identidade cultural de milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Nos corredores da Gávea, a notícia foi recebida com euforia. Dirigentes, funcionários e jogadores comemoraram como se fosse uma conquista recente, tamanha a importância do reconhecimento. O clube, que sempre defendeu sua posição em relação ao título, agora vê sua história reforçada por uma decisão oficial da entidade máxima do futebol. A imprensa esportiva não perdeu tempo em repercutir o anúncio. Programas de televisão abriram espaço para debates intensos, com especialistas analisando cada detalhe da decisão e discutindo os impactos que ela terá na história do futebol brasileiro.
O Flamengo, mais uma vez, se tornou protagonista de uma narrativa que transcende o campo e invade o imaginário coletivo. Torcedores, por sua vez, transformaram as redes sociais em palco de celebração. Hashtags relacionadas ao título devolvido rapidamente alcançaram os trending topics, e vídeos de comemoração se multiplicaram. A sensação era de que uma injustiça histórica havia sido corrigida, e a emoção tomou conta das arquibancadas virtuais. A decisão da FIFA também provocou reações em outros clubes. Rivais históricos do Flamengo se manifestaram, alguns reconhecendo a importância da correção, outros questionando o impacto que isso terá na memória coletiva do futebol. Essa diversidade de opiniões apenas reforça a magnitude da decisão e o quanto ela mexe com o cenário esportivo nacional. Especialistas em história do futebol destacaram que a devolução do título ao Flamengo representa um marco na relação entre clubes e entidades internacionais. Para eles, o episódio mostra que, mesmo décadas depois, é possível corrigir erros e valorizar conquistas que marcaram gerações. O reconhecimento, portanto, vai além do Flamengo, é um sinal de respeito à memória esportiva. O vídeo divulgado pela FIFA também chamou a atenção pelo tom de humildade dos dirigentes. Ao admitir o erro grotesco, a entidade mostrou disposição em rever decisões passadas e reforçou seu compromisso com a transparência. Essa postura foi elogiada por muitos, que consideraram o gesto um exemplo raro de autocrítica no mundo esportivo. Dentro do elenco atual do Flamengo, a notícia serviu como combustível emocional. Jogadores se sentiram parte de uma história ainda maior e destacaram a importância de honrar o legado do clube. A devolução do título, nesse sentido, fortalece o vínculo entre passado e presente, criando uma narrativa de continuidade e grandeza. A repercussão internacional foi imediata. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio, destacando a força da torcida rubro-negra e a relevância do Flamengo no cenário mundial. Para muitos jornalistas, a decisão da FIFA é um reconhecimento tardio, mas necessário, que coloca o clube carioca em posição de destaque ainda maior. Torcedores mais antigos, que viveram a época da conquista original, se emocionaram ao ver o título finalmente reconhecido. Para eles, a decisão da FIFA é uma vitória pessoal, uma validação de memórias que sempre foram defendidas com paixão. O sentimento de justiça histórica foi o tom dominante nas entrevistas e depoimentos. O Flamengo, por sua vez, já planeja uma série de eventos para celebrar a devolução do título. Festas, homenagens e até a possibilidade de um amistoso internacional estão sendo discutidos. A ideia é transformar o reconhecimento em um momento de união e celebração para toda a nação rubro-negra. A decisão também reacendeu debates sobre outros casos semelhantes no futebol mundial. Especialistas apontam que, se a FIFA reconheceu um erro tão grave, pode haver espaço para revisões em outras situações. O episódio, portanto, abre um precedente importante e pode gerar novas discussões sobre justiça esportiva. No campo político, autoridades brasileiras se manifestaram, destacando a importância da decisão para o país. O reconhecimento do título ao Flamengo foi tratado como uma vitória nacional, reforçando o papel do futebol como elemento central da identidade cultural brasileira. A repercussão também chegou ao mercado esportivo. Patrocinadores e investidores viram na decisão uma oportunidade de reforçar suas marcas associadas ao Flamengo. O clube, que já possui uma das maiores torcidas do mundo, agora ganha ainda mais visibilidade e prestígio internacional. Entre os torcedores rivais, a reação foi mista. Alguns ironizaram a decisão, enquanto outros reconheceram a importância da correção. Essa diversidade de opiniões apenas reforça como o futebol é capaz de mobilizar emoções intensas e gerar debates apaixonados. O vídeo da FIFA, com sua narrativa envolvente e tom de reparação, se tornou um documento histórico. Ele será lembrado como o momento em que a entidade máxima do futebol mundial admitiu um erro grotesco e devolveu ao Flamengo um título que sempre lhe pertenceu. A gravação, portanto, já faz parte da memória coletiva do esporte. No fim das contas, a frase FIFA reconhece erro grotesco e devolve título importante ao Flamengo não é apenas uma manchete. É um símbolo de justiça, de paixão e de memória. Uma decisão que reforça a grandeza do Flamengo e mostra que, mesmo no futebol, a verdade pode prevalecer, ainda que tardia. O público,
ávido por informações, seguirá acompanhando cada detalhe dos desdobramentos. O vídeo foi apenas o início de uma narrativa que promete se estender por semanas, talvez meses. O Flamengo, a FIFA e o futebol brasileiro como um todo terão de lidar com as consequências de um episódio que já entrou para a história. A repercussão da decisão da FIFA de reconhecer o erro grotesco e devolver um título importante ao Flamengo continua crescendo e se espalhando por diferentes setores da sociedade. O anúncio, que inicialmente parecia restrito ao universo esportivo, rapidamente ganhou espaço em debates culturais, políticos e até econômicos, mostrando como o futebol transcende as 4 linhas e se torna parte da identidade nacional. O impacto da notícia foi tão grande que, em poucas horas, já havia dominado os principais veículos de comunicação do país. Entre os torcedores rubro-negros, a sensação é de vitória histórica. Muitos afirmam que o reconhecimento da FIFA não apenas devolve um título, mas também valida décadas de luta e reivindicação. A emoção tomou conta das arquibancadas virtuais, com vídeos de comemoração, músicas adaptadas e até caravanas planejadas para celebrar o feito. A repercussão nesse sentido é marcada por um sentimento de justiça e orgulho coletivo. Os rivais, por sua vez, reagiram de maneira diversa. Alguns clubes reconheceram a importância da correção e destacaram que o Flamengo merecia o título desde o início. Outros, porém, ironizaram a decisão, afirmando que ela pode abrir precedentes perigosos para revisões históricas. Essa divergência de opiniões alimenta ainda mais o burburinho em torno da notícia e mantém o assunto em evidência. A imprensa internacional também segue repercutindo o episódio. Jornais e canais esportivos de diferentes países destacaram a postura da FIFA em admitir um erro tão grave e corrigir a história. Para muitos analistas estrangeiros, o caso é emblemático porque mostra que até as maiores instituições podem falhar, mas também podem ter a coragem de reconhecer e reparar suas falhas. No campo político, autoridades brasileiras aproveitaram a repercussão para associar o reconhecimento ao orgulho nacional. Discursos em eventos públicos citaram o episódio como exemplo de justiça e valorização da história esportiva do país. Essa apropriação política da notícia ampliou ainda mais sua visibilidade e reforçou o papel do futebol como elemento central da cultura brasileira. Especialistas em marketing esportivo destacaram que a repercussão pode gerar impactos positivos para o Flamengo em termos de patrocínios e investimentos. O clube, que já possui uma das maiores torcidas do mundo, ganha ainda mais prestígio internacional com a devolução do título. Empresas interessadas em associar suas marcas ao rubro-negro veem na decisão da FIFA uma oportunidade de reforçar sua presença no mercado. Dentro do elenco atual, a repercussão foi recebida como motivação extra. Jogadores destacaram que o reconhecimento fortalece ainda mais a camisa que vestem e aumenta a responsabilidade de honrar o legado do clube. A notícia, portanto, não apenas mexe com o passado, mas também influencia diretamente o presente e o futuro esportivo do Flamengo. Torcedores mais antigos, que viveram a época da conquista original, se emocionaram profundamente com a repercussão. Para eles, a decisão da FIFA é uma validação de memórias que sempre foram defendidas com paixão. O reconhecimento, nesse sentido, é visto como uma vitória pessoal e coletiva, capaz de unir diferentes gerações em torno de uma mesma narrativa. A repercussão também gerou debates acadêmicos. Historiadores e sociólogos analisaram o episódio como exemplo de como o futebol se entrelaça com a identidade cultural e social de um país. O reconhecimento da FIFA, segundo eles, não é apenas esportivo, mas também simbólico, pois reforça a importância da memória coletiva e da luta por justiça histórica. Por fim, a notícia segue dominando as redes sociais e os programas esportivos, mantendo o público ávido por novos desdobramentos. O vídeo da FIFA, que revelou o reconhecimento, já é considerado um documento histórico e continuará sendo lembrado como um marco no futebol mundial. A repercussão, portanto, não se limita ao momento presente, ela promete se estender por meses e talvez anos, consolidando-se como um dos episódios mais marcantes da história do Flamengo e do futebol brasileiro. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.